Momento cidadão, esse canal aqui ele faz parte do vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança e eu estou procurando pessoas que pensem como eu, pessoas que querem um país melhor para viver. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar lideranças que pensem como a gente. Povo sem liderança não consegue nada também, porque através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinhos, mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem como a gente. E depois que a gente achar essas pessoas que a gente quer que sejam nossos líderes, a gente tem que ajudar essas pessoas com tudo que elas precisem, para elas ficarem fortes, para elas ficarem famosas. Quanto mais famosa ficar essa nossa liderança, melhor, porque ela vai atingir o maior número de pessoas possível e vai trazer adeptos para as nossas ideias, para o nosso movimento. E quando chegar na época da eleição, aquela nossa liderança vai poder contar com os votos daquelas pessoas que ela conquistou e vai poder ser eleita e ser empossada na máquina pública e poder nos ajudar. É assim que funciona. E depois que a gente empossar essa nossa liderança, a gente tem que continuar ajudando ela, porque vai haver pautas na máquina pública para ser votada e ela vai precisar do nosso apoio. Ela vai precisar do nosso apoio para que coloque em pauta as nossas ideias. Ela vai precisar do nosso apoio para que votem nas nossas ideias. Aí a gente tem que ir lá para frente onde ela tá trabalhando e dizer para todo mundo que a gente está apoiando ela, essa nossa liderança, com tudo que ela precise e que a gente quer que aquelas ideias se transformem em realidade. É assim que funciona. Se vocês querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, vocês têm que apoiar as suas lideranças. Vocês não podem abandonar as lideranças de vocês. Se vocês abandonar as lideranças de vocês, a liderança de vocês não vai conseguir ajudar vocês, entende? Uma andorinha não faz verão, entende? Já tem esse ditado, entende? Se vocês querem um lugar bom para morar, vocês têm que empossar a liderança de vocês e apoiar ela com tudo. Vocês têm que formar lideranças, vocês têm que apoiar as suas lideranças, entende? Vocês têm que ser um povo ativo, um povo politizado, um povo guerreiro. Povo subversivo, como o povo brasileiro, ganha um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que formar lideranças, apoiar suas lideranças, reivindicar suas coisas, entende? Vocês têm que ser um povo ativo, entende? E se a gente não consegue mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa essa população levar a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a nossa vida de um povo politizado, de um povo guerreiro, de um povo que merece tudo de bom e formar um país livre, soberano para nós, entende? E se afastar desse tipo de gente, que esse tipo de gente só vai levar a gente pro buraco, entende? Por isso que a nossa vida tá desse jeito, entende? Porque a gente tá abraçado naqueles que não merecem nada, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em 4 anos em todos os juízes de todos os fóruns de todo o nosso Brasil, semelhante vereador, entende? Votar em todos os desembargadores de todo o nosso Brasil e votar na alta cúpula do Ministério Público de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência, entende? Porque tudo passa pelas mãos deles, entende? Tanto coisas boas como coisas ruins. Quem coloca os juízes dos fóruns a nível estado é o governador, é a alta cúpula do governo estadual, entende? São os políticos que impostam esse tipo de funcionário. Os desembargadores é os governadores, é a alta cúpula do governo estadual. E a alta cúpula do Ministério Público são os governadores, entende? É a alta cúpula do governo estadual, entende? O Ministério Público a nível estado é os
os governadores. É a alta cúpula do governo estadual que coloca eles. E quem tem que colocar eles são vocês, porque políticos só vão colocar pessoas que representem eles. Vocês têm que colocar pessoas que representem vocês, entende? Se vocês querem um país decente para morar, vocês têm que escolher os seus representantes. Se vocês não escolher os seus representantes e deixar os outros escolherem por vocês, vocês vão ganhar um país como o Brasil. E como vocês não gostam do Brasil do jeito que ele é, vocês querem que ele se transforme em algo melhor, vocês têm que escolher os seus representantes, entende? E essas ideias que eu venho falando não dá certo no Brasil, porque o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai haver pessoas inteligentes com capacidade para transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que a população brasileira despreza essas pessoas, porque o povo brasileiro ele é subversivo, ele não aceita ser liderado por ninguém, por isso que o país é desse jeito. E esses políticos sabem disso, por isso que eles fazem tudo o que eles querem, porque eles sabem que a população brasileira não vai levantar uma liderança diferente, não vai ajudar essas pessoas com nada, entende? Porque eles são subversivos, eles não aceitam ser liderado por ninguém. E eles sabem também que eles não vão ser presos, e eles sabem também que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança. E quando chegar na época da eleição, eles vão se candidatar e o povo vai votar neles, porque o povo brasileiro ele não forma lideranças. Eles simplesmente escolhem no dia da eleição aqueles que os parentes deles falaram que é bom, entende? Eles nem sabem quem é que é aquela pessoa. Eles nem sabem o que aquela pessoa estava dizendo, entende? Propondo, entende? Por isso que vocês nunca viram e nem vão ver políticos mostrar ideias, entende? Eles só colocam o númerozinho deles e uma bandeirinha aqui, ali e lá, alguém abanando e deu. É só isso aí, porque eles sabem que não precisa mais do que isso, entende? Por isso que esse país não vai para frente nunca, entende? E no dia da eleição, a população brasileira não fez nada para mudar a situação. Eles vão lá na urna e vão votar nos mesmos. Naqueles que eles falavam que não prestavam, naqueles que eles falavam que tinha que ser morto, naqueles que eles falavam que tinha que ser preso, naqueles que eles falavam que eles não iam votar nunca mais. É nesses que eles vão votar. Vão sair sorrindo na rua e dizendo que eles fizeram aquilo que tinha que ser feito. Dali uma semana, um mês, eles estão reclamando que aqueles caras não prestam. Esse é o ciclo do mal na política brasileira. Por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa e ajudar eles a ganhar liberdade, se reerguer como um país soberano, entende? E nisso a gente consegue um país bom para nós morar e ir embora do Brasil, porque o Brasil vai ser disso que tu tá vendo para pior. Não vai melhorar porque o povo brasileiro não quer que melhore, entende? Se o problema do Brasil fosse os políticos, era fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população que não quer nada com nada. E se a gente não consegue resolver, mudar a mente da população, a gente se muda. Deixa eles viver a vida que eles escolheram de povo subversivo e vamos levar a vida que a gente merece, de um povo politizado, de um povo guerreiro, de um povo que merece tudo de bom na vida. E formar um país livre, soberano para nós. E como que a gente faz para se unir ao povo da Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças. Através das lideranças a gente faz festa. Através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas. Através das festas a gente ganha adeptos para o movimento. Através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente. Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para poder ajudar. E quando o movimento estiver grande a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito. O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França lá de dentro, porque o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul. E o povo da Guiana Francesa merece ganhar a liberdade, se reerguer como um país livre, soberano, e nós merecemos um país bom para nós morar. Por isso que é bom nós nos unirmos a eles e ajudar eles a ganhar a liberdade. E essas ideias que eu venho falando fica super boa lá dentro, entende? Transforma a Guiana Francesa em uma potência em pouco tempo. Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa votar em todos os juízes de todos os fóruns de todo o nosso Brasil, votar em todos os desembargadores de todo o nosso Brasil e votar na alta cúpula do Ministério Público de todo o nosso Brasil. Se a gente conseguir isso, a gente transforma o nosso país em uma potência. E essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Mas se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês. Mas eu vejo mais vantagem ser lá na Guiana Francesa. Porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena, que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco, de uma população gigantesca que não quer nada com nada. É perda de tempo cismar com o povo brasileiro.
povo brasileiro. É atraso de vida. Porque o povo brasileiro, ele é subversivo. Ele não aceita ser liderado por ninguém, entende? E não tem como a gente ajudar aqueles que não querem ser ajudados. Essas são as minhas propostas, essas são as minhas palestras.